Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, aqui com o Padre Mente e eu, aqui na Paróquia de Cascais. Estamos a terminar o mês de junho, falta pouco mais de um mês para começarmos a Jornada Mundial da Juventude, aqui a recebermos os jovens do mundo inteiro. Para nós já começou há muito tempo e agora está a começar a apertar, no bom sentido, a começar a fecharmos algumas coisas. Aliás, hoje, ao longo deste programa, vamos falar já de algumas coisas que estão a acontecer e que nós já podemos também conhecer e participar. Mas antes de chegarmos à jornada, o que é que a gente fez nos últimos dias aqui na paróquia? Bom, este tempo é sempre um tempo intenso porque estamos a fechar capítulos, as escolas terminam, portanto o Padre Nuno foi celebrar a missa de finalistas, ou vai amanhã ainda? Sim. Não, ainda não foi, mas jogava já tinha sido a semana passada. Mas tu foste à missa de Cairos também? Houve uma missa na Cairos, também assim no dia da Cairos, em que pais, famílias, todos se juntaram e foi assim um dia diferente. Mas também já com este... Exatamente. E outras atividades que também foram acontecendo. Sim, a reunião da avaliação da catequese, sim, dos catequistas, agora também dos gomas, essas coisas todas. Estamos a fechar, na prática estamos a fechar o ano com a avaliação e com a projeção do próximo ano. Embora seja muito difícil de projetar, porque não sabemos bem o que é que o Espírito vai fazer aqui com a Jornada Mundial da Juventude, na vida, no coração, no olhar, aqui tanto dos que vão participar como dos que vão receber assim de graça daqueles que participaram. Sim, vai havendo assim algumas surpresas que podem surgir. Claro que nunca sabemos quem é que lá está, que isto depois, por exemplo, mesmo em relação à catequese, muitas vezes há aquela preguiça dos filhos que não sabem no início do ano o que é que vão fazer e se calhar depois ficam para trás e acabam por não se inscrever. Mas às vezes, lá está este encontro com outros cristãos, este encontro com Cristo, que a partir dos outros que vêm, pode também suscitar muita gente que, pelo contrário, desperta, não é assim, no início do ano. Sim, e o próprio Santo Padre pode dar assim um leitmotiv, assim, um elan, um chavão, no bom sentido, uma palavra, que nos possa também cativar ainda mais e inspirar ainda mais a começarmos o ano com redobrado empenho. Por isso, tivemos a fazer um bocadinho de avaliação, uma certa projeção do próximo ano, sabendo que, como sempre, mas este ano de uma forma particularíssima, devemos continuar atentos à obra do Espírito em nós. Tivemos também depois o Terço Vivo, no dia 23, que nós temos marcado todos os dias 23, todos os meses, com uma oração especial. E já tínhamos rezado o mês passado, em junho, também Terço Vivo, que ia ser na praia, mas como choveu, fomos para a igreja. Este mês fomos então para a praia, convocámos então a malta para rezarmos um Terço Vivo e rezámos. Foi bonito ver, também com velas. É verdade também que ouvi depois nos comentários no final que aquilo parecia um cenário até certo surrealista, porque o Terço Vivo no fundo é uma manifestação pública de fé, não é? Estamos a rezar no meio das pessoas todas, e como estava uma noite tão boa, havia tanta gente na rua, que ao mesmo tempo que rezávamos o terço, havia mil e uma outras coisas a acontecer à nossa volta, e daí o surrealismo de, pronto, olha, estamos aqui a rezar com uma intenção particular, estávamos a rezar por tudo, não é? Colocámos muitas intenções, as jornadas, claro, mas tantas outras, a paz, os jovens, as famílias, os que mais precisam. E portanto foi assim um sinal no meio de tudo aquilo que acontece já habitualmente, da presença da oração, não é? Que é no fundo aquela alma da sociedade que procuramos que mantenha-se viva e que o Espírito, se Deus quiser, vai mantendo a partir do que vai inspirando os cristãos a fazer. Padre Nuno foi ao Terço Vivo também. Sim, mas foi exatamente isso que estavas a contar, porque eu não estava ao pé de quem estava a liderar o terço, lá com os jovens do Anselmo, que estão cá em Cascais, e que rezaram, e também dos nossos copos, e que rezaram em várias línguas. Eu estava mais perto do núcleo das pessoas que estavam a ver e a participar, e foi engraçado que houve 2 mistérios completos que eu não estava a rezar, estava aqui na conversa. Porque as pessoas estavam a passar, do meio do jantar, ou para ir comer um gelado, ou para irem para estar a passear com os filhos. De repente viam-me lá, como não estavam a perceber bem o que é que estava a acontecer, punham conversa comigo e pronto, e como eram pessoas aqui da paróquia, ou que pelo menos têm uma ligação
para várias atividades pastorais comigo, então foi ali foi essa tal surrealidade que tu falavas há bocadinho, estar a rezar e estar na conversa e estar a abençoar os filhos e estar a ouvir um bocadinho as pessoas com quem eu falava, eram pessoas que eu não falava já há algum tempo, alguns até mesmo antes da pandemia, e por isso pôr a conversa em dia significava saber que o pai ou a mãe estavam doentes, que o filho tinha ido para o hospital, que estavam a passar dificuldades assim, ou que tinham tido uma coisa espetacular assado, por isso era assim um momento assim também de grande atividade pastoral. E pronto, e depois fui terminar esses 2 mistérios, como estava uma noite espetacular, como tu disseste, não é? Depois de comer um geladinho, a seguir a tudo, ainda fui terminar de rezar esses 2 mistérios também para bem da jornada. E pronto, e foi mais ou menos assim. Sim. Pronto, depois temos casamentos, batizados e funerais, não é? Que parece assim um daqueles anúncios da televisão, mas é verdade, o mês de junho e o mês de julho são muito intensos neste tipo de celebração e pronto, e estamos cá os 2 sozinhos e às vezes basta haver um que tem já num casamento assim um bocadinho mais especial, porque é da família ou porque é o pacote completo, não é? de celebração e depois de festa, que faz com que o outro fique logo mais atarefado, não é? Com todo o resto de celebrações assim mais de tarefa propriamente dita. Mas foi bom. Sim, um fim de semana de calor insuportável, e celebrações de manhã à tarde, à tardinha, à noite, toda a hora, não é? Por isso foi assim um fim de semana engraçado. E pronto, e hoje, no dia em que estamos a gravar, chega um padre, depois havemos de o apresentar e com certeza que será também convidado aqui do nosso podcast, ele mal sabe isso, não é? Mas ele nem deve saber da existência do podcast também, portanto, sim, é um padre que está a estudar em Roma, não é? Sim, foi-nos pedido, no fundo, há padres que estudam em Roma, do Brasil e de muitos outros sítios do mundo, que, pronto, com referências de pessoas, claro, que nós conhecemos, que estão lá a estudar em Roma e que os acompanham e tudo, que no fundo, no verão, querem fazer algum trabalho pastoral, não têm como voltar para casa assim de uma forma tão frequente, e no fundo vêm assim para algum país de língua mais conhecida, como é o caso de Portugal, e pedem, no fundo, acolhimento e ajudam. E no nosso caso, de facto, até foi bastante providencial, pois coincide com este tempo das jornadas de preparação e tudo mais. E os campos de férias. E os campos de férias, pelo que alivia assim a carga mais, não é? Alivia mais a carga, ou pelo menos distribui uns pelos outros a carga que há a fazer. E pelo que é uma alegria, não é? Termos mais uma pessoa cá para ajudar. Sim. Sim, vai estar cá de férias da universidade, onde ele está a estudar, não é? Mas vai estar aqui a trabalhar e à séria naquilo que é a nossa atividade pastoral comum aqui na paróquia de Cascais, que é bom, que é uma bênção de Deus. Portanto, se Deus quiser, vai haver mais disponibilidade para confissões, mais disponibilidade para outras coisas, sim. Graças a Deus. Sim, ou pelo menos sem pesar demasiado depois também aos outros que ficam assim a tentar organizar e balancear, sim. Isso e agora já não é só aos fins de semana, é mesmo durante a semana, não é? E agora de preparações e de reuniões e de trabalhos por causa da jornada e que já nos vai ocupando. Não sei quem agora ligou-me agora, ontem acho eu, e estava a falar, não sei o quê, não sei o que mais, foi ontem à noite. Então onde é que está o Padre Mendes? Então o Padre Mendes está numa reunião de jornadas. Então, mas hoje de manhã era o Padre Nuno que estava das jornadas. E eu trabalho nas jornadas como profissional, das 9 às 5. O Padre Mendes trabalha nas jornadas como voluntário, por isso trabalha das 5 à meia-noite. E é engraçado como nas jornadas há esse horário, não é, daqueles que são os profissionais, por assim dizer, e que trabalham todos os dias, o dia todo, não é, nas jornadas, e depois esta montanha gigante, não é, dos voluntários que, além de trabalharem normalmente e ter a sua vida familiar, depois ainda dão o resto do dia para terem reuniões também até às tantas para preparar as coisas todas. Por isso vai ser mesmo uma grande ajuda termos aqui mais um sacerdote, porque mesmo durante a semana, mesmo durante os dias da semana, às vezes é difícil conseguirmos pôr todas as coisas, todas as nossas tarefas, ocupações e trabalhos pastorais nas 24 horas do dia. E agora só vai melhorar, entre aspas. É porque agora os dias vão começar a ficar mais curtos. Sim, agora esta semana também, já começou a encurtar um bocadinho, sim. Sim. Então lembras-te 24 assim, horas, era só a brincar, sim. Mas vai. Lembras-te mais alguma coisa assim de... Assim, que me lembro, tive um encontro dos padres novos, mas já foi semana passada, já comentámos sobre isso.
Sim. E de resto, nada. O resto é a vida a acontecer. Bom, sim, pode ser que um dia a gente fale sobre outras coisas assim, não seja só de olhar para a agenda, mas falar um bocadinho sobre algumas coisas que acontecem na agenda cá de dentro, não é? Uhum. Às vezes algumas coisas que nos põem a pensar, algumas coisas, porque às vezes há sempre assim alguns comentários, alguns gestos, algumas coisas que a gente, respeitando também a descrição, não é? E o segredo que possa haver, não é? E até o cuidado para não falarmos de ninguém assim publicamente. Mas às vezes é engraçado também falarmos de algumas coisas que nos incomodam no bom sentido ou no mau, sabe? Algumas coisas que aconteceram connosco, à nossa volta, que nos põem as coisas assim em mais perspectiva. E há sempre assim algumas coisinhas dessas, mas hoje não. Hoje foi mais de olhar para a agenda propriamente dito. Sim. Então, Padre Mendo, depois da semana passada temos falado um bocadinho sobre a alegria, respondendo a um pedido, a uma sugestão de algumas das nossas ouvintes, não é? Da alegria, e depois também lá daquele gesto que eu ainda não abençoei, mas pode ser que na próxima vez, se eu conseguir pôr os dedos todos direitos, consiga abençoar como os bizantinos, não é? Como o Pantocrator. Hoje vamos falar de uma virtude, não? Sim, começámos com A de alegria, portanto íamos passar agora para o A de amizade, seguindo então assim a sequência. Portanto, íamos falar da amizade hoje, falaríamos também um pouco de um dos sítios das jornadas, também para já irmos ficando familiarizados com os sítios centrais onde vão acontecer os eventos das jornadas, que é a Cidade da Alegria. Vamos fazer uma pequena apresentação. E depois falar também dos kits das jornadas, que também já viram nas notícias ao longo desta semana, e falar um pouco sobre isso. Já estão disponíveis, não estão? Em que fase é que estão? Mas amizade, e se calhar começávamos aí pelo tema da amizade. Porque é que surgiu este tema? Bem, porque de facto é uma coisa importante para a nossa vida cristã. Falamos muitas vezes que temos de ser comunidade cristã, falamos muitas vezes que precisamos, no fundo, de nos conhecer, e no fundo isso é sermos amigos. Assim, falando rapidamente, é isso. Temos de nos conhecer uns aos outros, querer o bem uns dos outros, levar o fardo uns dos outros. E isto eu acho que hoje em dia, sobretudo, é muito importante. Pois, agora assim, para preparar o tema, eu cruzei-me assim com um ponto de um livro do São José Maria, que celebramos agora há 2 dias, que dizia assim: vive-se de um modo tão precipitado que a caridade cristã passou a constituir um fenómeno estranho neste nosso mundo. Por mais que, ao menos nominalmente, se prega Cristo, admito. Mas que fazes tu que, como católico, tens de identificar-te com ele e seguir as suas pegadas? Ou seja, até podemos pregar muito a Cristo, até podemos muitas vezes querer seguir a Jesus, mas estamos tão precipitados que às vezes falta-nos este tempo simplesmente para seguirmos Jesus, que também era um bom amigo dos seus amigos e que nos, no fundo, também nos inspira a vivermos as amizades aqui na Terra, no fundo, também com verdade, claro, a amizade com Deus em primeiro lugar, acima de tudo, mas também este tempo que nós temos de dedicar uns aos outros e a constituírem amizades. E por isso hoje tinha pensado que, com este tom de que às vezes temos tanta coisa para fazer que até nos esquecemos dos nossos amigos, ou não dedicamos tempo aos nossos amigos, a inspirar-nos um bocadinho na Bíblia, assim, com algumas passagens e algumas figuras da Bíblia que nos ajudam também a inspirar a ser bons amigos, quando ouvimos assim, histórias de alguns santos, ou histórias do próprio Jesus, da forma como ele tratava os seus, que na verdade, pronto, é verdade. É uma coisa bonita, não é? Pensar que a nossa vida cristã também se pode resumir como uma vida de fazer amigos, não é? Fazendo o primeiro amigo de todos, claro que é Deus em primeiro lugar, e fazer os amigos que estão à nossa volta numa amizade verdadeira que no fundo conduz à virtude. E bem, então, queres passar já para a Bíblia ou queres... Não, pode ser. Este tema da amizade é um tema que, por exemplo, quando o Papa Bento XVI começou o seu pontificado, escreveu uma encíclica que é Deus é amor, não é? Deus Caritas Est. Deus Caritas Est. E fala de três níveis desse amor, não é? Três expressões desse amor, não é? Sim, e falou... A amizade. O amor como o Eros, o Filia e o Ágape, não é? Sim. O Eros, que é no fundo aquele amor mais de atração, não é? Se quisermos. Assim, conjugal, se quisermos. Conjugal. Mais carnal.
a filia, que é este amor de amizade, que é um amor importante, que nos faz crescer em conjunto, que nos faz, no fundo, um mútuo enriquecimento que nos faz crescer no caminho da virtude. E o ágape, que é, no fundo, o amor oblativo, aquele amor de quem dá a vida pelo outro, que de facto tem. E a filia não é por não ser o ágape, que é uma coisa menos importante, é de facto uma coisa importante. Nós precisamos de amigos para crescer em conjunto. E para aliás, isso... o padre Trentino tem um texto, eu agora não sei dizer de cor, eu ter preparado melhor, mas ele faz um elogio da amizade. Ele diz, o contexto é, nem todos, e normalmente nós padres, não é? Nem todos têm como vocação ou como possibilidade viver o amor, o eros, não é? na sua história. E por isso ele fala deste amor humano como uma expressão mais completa na amizade. E é engraçado, mesmo até com os textos que ele usa e com os exemplos que ele usa, aplica todas as expressões de amor, mesmo o amor bíblico, que às vezes é referenciado na parte da responsabilidade, põe-no referido à parte dos amigos. Ele tem textos fantásticos e poemas maravilhosos sobre esta graça, que é podermos ter, aceitar, reconhecer e alimentar esta dimensão da nossa existência, que é a amizade, e a amizade cristã. Sim, eu acho que até escreveu um livro dedicado a isso, não é? Sim. Como é que se nenhum caminho será longo para uma teologia da amizade. Acho que é esse, sim. Que eu por acaso nunca li, mas olha, acabei agora de pesquisar e está aqui. Então é nesse texto, sim. Que eu li é daqueles... O Padre Trentino tem alguns textos que são muito densos, que é preciso a gente estar bem dentro da sua linguagem, da sua imagem, do seu background, para a gente perceber minimamente o que diz. E depois tem outros textos que uma criança de 10 anos lê e percebe e adora. E este Nenhum Caminho é verdade. Como é que é? Nenhum Caminho será longo. Será longo. É daqueles livros que a gente lê deliciados, não é? É que a gente lê e aquilo não só é perceptível, como a linguagem, como as palavras que ele usa são tão bonitas que nos ajudam a aprofundar bem aquilo que ele nos propõe, aquilo que ele nos apresenta como mistério. Sim. E bem, então e por isso mesmo, como esta amizade é uma coisa importante, não é? De nós crescermos em conjunto no caminho da virtude. Isto assim, depois vamos ver, eu não queria adiantar muito, porquê? Porque é engraçado que às vezes quando fazemos este tipo de pesquisa bíblica ou assim um estudo bíblico ou o que é que seja que nós possamos chamar a isto, às vezes vamos a ler tantas partes da Sagrada Escritura que já vão caracterizando de uma forma tão rica aquilo que nós vamos falar, que de repente vemos, olha, não é preciso dizer muita coisa antes, porque já assim, alguns provérbios que aparecem na Sagrada Escritura, algumas próprias palavras de Jesus quando fala dos amigos, outros exemplos que nos são dados, já caracterizam de uma forma tão rica que não vale a pena antes, previamente, aparecer com uma definição, porque se calhar apresentava assim primeiro 3 figuras de amizade na Bíblia, que de facto depois servem-nos também assim como um protótipo para a forma como vivemos. Primeiro é a amizade do próprio Deus com Abraão, em que vemos que Deus faz uma aliança com Abraão. Não é por acaso que também agora nestes dias temos ouvido falar nas primeiras leituras das últimas missas feriais, no fundo o caminho de Abraão, não é? E como Deus foi fazendo uma aliança com ele, como o foi chamando para uma intimidade com ele, como foi fazendo uma promessa, ele levou para uma outra terra, depois prometeu-lhe a descendência, depois ele não via a descendência, mas havia uma intimidade entre os dois, no fundo. Assim, uma relação especial de aliança que se estabeleceu, que esta é assim a primeira figura bíblica que nos aparece assim de uma amizade, de facto assim, entre Deus e Abraão, sim, mas que se foi assim estabelecendo. Sim, é uma amizade também de uma confiança absoluta, não é? Da parte de Abraão, ou de Abrão, que depois mudou de nome, não é? Depois da aliança, mas de uma confiança absoluta na palavra daquele que lhe quer bem, daquele que tudo pode. E foi isso que guiou sempre a vida de Abraão. Foi uma confiança absoluta naquele que se dignou vir até si, Abraão, e abençoar-lhe a vida. Por outro lado, de Deus, como Deus é amor, ponto. E é amor, e amor significa
vida, relação, proximidade. Por isso, essa manifestação de Deus como amor acontece na vida de Abraão de uma forma tão bonita e tão extraordinária, assim, naquela figura daqueles 3 personagens que são acolhidos na tenda ou na casa de Abraão e de Sara, e que tomam uma refeição e que depois voltam um ano depois e que anunciam que vão ter um filho. Seja, essa expressão tão próxima, né, de uma amizade consequente, uma amizade que... Sim, alguém que acolheu, Sim. Lá está o anjo como mensageiro de Deus, mas que se pode, de certa forma, dizer que acolheu o próprio Deus em sua casa. Não é? Assim, no Antigo Testamento a presença de Deus Sim. era manifesta em fenómenos naturais extraordinários, das sarças, das nuvens, assim, de tremores de terra, da água, que não sei o quê, ou eram, assim, de uma forma mais humanoide, eram vistos como também, eram manifestados como anjos. Por isso, no Antigo Testamento, sempre que vemos essas expressões, a gente pode e deve interpretar como Deus a dar-se a conhecer e a entrar na nossa vida e no nosso tempo. Uhum. Então temos Deus que intervém no tempo e na história e na vida como graça de Abraão, e temos um Abraão que confia em absoluto neste que lhe quer bem, neste que é seu verdadeiro amigo. Uhum. Tem mais. Depois temos outra história bonita, já lá mais para a frente, entre David e Jonatas. Ou seja, David, aquele que tinha sido escolhido e que tinha sido ungido como rei quando era jovem. Jonatas, que era o filho do rei Saul. Sim. E que no fundo, bem, depois criaram uma amizade grande entre os dois. E depois houve uma altura em que o próprio Saul andava atrás do rei David, porque no fundo criava-lhe concorrência. David tinha morto Golias, tinha salvo o povo, então o povo aclamava: Saul matou 1000, David matou 10.000. Então, como quem diz, David é muito melhor do que o rei. Então o rei começou a ter inveja e a procurar matar David. E Jonatas, filho do rei e também teoricamente herdeiro, não é, do rei, manteve a sua amizade fiel a David. E apesar de lá estar disso, poder, entre aspas, prejudicá-lo a si mesmo, mas não, ele de facto via em David. Sim, e mesmo quando os amigos, entre aspas, não é, tanto David como Jonatas, tentam colocá-lo um contra o outro, não é? Tanto um como o outro, tanto David como Jonatas, recusam sempre esse tipo de olhar e de postura, não é? Há umas vezes que são os amigos, os soldados que rodeiam David a dizer: tens que matar Jonatas, senão ele vai-te fazer frente, não sei o que mais, ou Jonatas a fazer a mesma coisa, tens que matar aquele porque estás do lado do teu pai. E há sempre o David e o Jonatas, mesmo às vezes podendo sentir-se mais inclinados ou mais pressionados a acabar com essa amizade e acabar com a vida do outro, têm sempre esta recusa e põem a amizade assim à frente de tudo, e o respeito da vida à frente desse serviço que é ser rei de Israel. Sim. Mas tu passaste, a culpa não é tua, como é óbvio, mas passaste pelo menos uma expressão que eu decorei, já não me lembro como nem porquê, mas que é quando no deserto, quando na saída do Egito para a terra prometida, por isso antes de David e depois de Abraão, Moisés, uma das coisas que diz era que Moisés entrava na tenda e falava a Deus como um amigo. Falava a Deus face a face, como quem fala com um amigo, ou seja, que é uma expressão muito poderosa mesmo no Antigo Testamento, que Deus é o distante por excelência, não é? Deus é o todo-poderoso, ninguém o pode ver porque senão morre, tal é a sua glória, não é? E até se dizia sempre que Moisés falava com Deus, parecia que vinha 10 anos mais velho ou 100 anos mais velho, não é? Porque não morria, mas ficava mais velho. Mas há essa referência muito bonita, não é? De Moisés que fala com Deus como quem fala comigo, e vemos como Moisés, na boca de Moisés às vezes aparece o rogar pelo seu povo, tentar acalmar e amansar Deus, mas a maior parte das vezes é exatamente o contrário. É Moisés de uma forma muito livre, não é? Às vezes até quase como contestar Deus, mas porquê? Porque é que o meu povo é sempre assim? Porque é que tu fazes assado? Porque é que não fazes não sei quantos? De tal forma que há esses, como é que diz? Esses desabafos que o levam a não entrar na Terra Prometida, por isso a morrer no último monte, antes de podia ver já a Terra Prometida depois do Vale do Jordão, mas Moisés não entrou,
exatamente porque não se afastou, mas contestou Deus de uma tal forma que depois, como até não é como castigo, mas como respeito, Deus privou de experimentar também a participação na Terra Prometida. Mas vemos aqui uma relação, não é de iguais, mas de amigos. De amigos a ajudarem-se, não é? Ajudarem-se. Deus não precisa de ajuda nenhuma, mas pronto. Mas a ter este diálogo sincero, este diálogo aberto. Sim, claro que é preciso também esclarecer isso, e não é claro que para haver uma amizade é preciso haver uma certa igualdade, não é? Sim. E no que diz respeito a Deus, existe uma amizade analógica, não é? Portanto, há uma certa analogia na amizade. Sim. Claro que não é de igual para igual, mas é possível porque Deus assim o quis, não é? Sim. Pela questão da vontade de Deus, que Deus quis fazer-se homem, precisamente, e lá está, como vemos, Jesus depois também chama amigos aos seus, como já vamos ver daqui a pouco. Sim, tanto Moisés e sim, o próprio Deus também. Pois, uma última, assim apenas como outro paradigma, não é? Portanto, havia esse paradigma de Deus e Abraão, que se calhar podemos acrescentar aí também o de Moisés e Deus, que no fundo na mesma linha também, mas mais concretizado. E agora, já no próprio Jesus, da forma como ele era amigo de Marta, Maria, Lázaro, na forma como passava, no fundo também, as temporadas em sua casa, não é? Diz-se, não é? Dizem os estudiosos que provavelmente quando ele ia a Jerusalém, talvez ficasse em casa deles também, como Betânia era relativamente perto de Jerusalém. E pronto, e vemos todas as cenas, desde aquele Marta, Marta, porque te afliges com tanta coisa, a Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Vemos depois como Jesus foi ao funeral de Lázaro e chorou pelo amigo que tinha perdido. Sim, aliás, até há essa referência no Evangelho de São João, que é a multidão, entre aspas, aqueles que estavam lá no velório, a dizer, ao olharem para Jesus a chorar, fizeram essa referência, vê de como era seu amigo. Sim, portanto, havia mesmo este amor que nutria Jesus pelas pessoas em concreto, não é? Ou seja, não era apenas um amor em abstrato, não era apenas desejar bem em abstrato, mas passava tempo, conhecia-os, tinha-os como alguém seu, parte do seu rebanho. E em parte eu acho que isso também é ser amigo, não é? Cuidarmos uns dos outros como bons pastores uns dos outros. No fundo, estarmos a caminhar em conjunto, a dirigir-nos para o bem. Isso aí é sempre importante, não é? Um verdadeiro amigo está-nos a conduzir para o bem. E às vezes usamos assim algumas palavras para descrever a amizade, mas que eu pessoalmente não gosto assim muito, tipo cumplicidade, não é? Cumplicidade, sim e não é? Quer dizer, cumplicidade normalmente é tipo quase que nos fechamos ao bem, não é? Estamos só fechados os dois, mas não, temos de estar sempre abertos ao bem, sempre abertos a caminhar para o bem. E pronto, quer dizer, o próprio Senhor tinha estes amigos com quem passava tempo e para o qual era preciso dedicar tempo também, não é? Lá está, porque se às vezes estamos numa vida tão precipitada que até podemos achar que temos imensos amigos, mas vamos a ver, será que os conhecemos a sério? Será que gastamos tempo para estar com eles, para preocupar com as suas preocupações, rezar pelas suas vidas, por aquilo que trazem no coração, alegrar-nos também com as boas coisas que acontecem na vida? Bem, Jesus fê-lo, não é? Vemos que foi ao funeral de Lázaro, esteve com Marta, Maria em casa, tudo isso aí fazia parte da vida de Jesus e também na nossa vida de cristãos faz parte vivermos essas amizades. Tanto que não somos capazes de amar o mundo inteiro, mas somos capazes de amar aquele que o Senhor põe no nosso caminho e com o qual vamos nutrindo esta amizade. E bem, então estes eram assim os paradigmas de amizade que vemos na Bíblia, não é? Assim, 3 paradigmas que vão se concretizando aos poucos. E depois temos uma série de passagens que, se procurarmos na Bíblia ou num daqueles motores de pesquisa assim, tipo amizade na Bíblia, vamos encontrar imensa coisa em que nos fala de amizade. Pois há assim algumas que falam de uma amizade também entre marido e mulher e que normalmente são assim leituras de casamento. Estou a pensar agora que nesta época de casamentos, eu não sei, há aqui uma passagem que normalmente é sempre a primeira leitura, pelo menos para aí dos últimos 3 casamentos que eu celebrei. Que é do livro do Eclesiastes. Que é... Como é que é? 2 são mais do que um. 2 são melhor que um, porque... Uma corda dividida em 2, ou dobrada em 2, ou dobrada em 3, não é? É mais forte. Sim, porque lá está. No verão não, no inverno aquecem-se. Se um cair, o outro pode ajudar a pô-lo de pé, mas ai daquele que cair
e não têm ninguém para o ajudar. Se dois se deitarem juntos, dormem quentes. Mas como é que um se pode manter quente sozinho? Ainda que um possa ser vencido por outro, dois podem se defender e uma corda dobrada em três não é facilmente quebrada. Portanto, sim, isto é uma leitura típica do casamento, sim. Sim, porque na verdade o amor de marido e mulher também é um amor de amizade, não é? Não é apenas isso, mas é também uma grande amizade estabelecida que, no fundo, depois também se gera numa comunhão para toda a vida. Mas depois vemos outras coisas que Jesus vai dizendo, por exemplo, em São João, no capítulo 15, diz: é este o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não há maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, pois tudo aquilo que aprendi do meu Pai fiz-vos saber. Portanto, no fundo, Jesus fala de amigos, amigos, amigos. Ele tinha esta amizade também com os apóstolos, partilhava da vida. Portanto, deu-lhes a conhecer tudo. Portanto, este dar a conhecer também aos amigos, dar-se a conhecer e conhecer os amigos, é algo próprio daquilo que é a amizade. Depois há outros provérbios assim bonitos que, lá está, assim como uma espécie de tiradas a uma flecha que falam sobre o assunto, também nos vão dizendo algumas coisas. Assim como o ferro afia o ferro, assim também uma pessoa, no fundo, afia a outra. Ou seja, a dizer que os amigos ajudam-se aos outros a crescer, não é? Sim. Não é? Que no fundo tem este papel também de ajudar. De igual para igual. Sim. A mesma substância. Sim. Depois, há outras coisas também do Novo Testamento que vão-nos também avisando quanto a más amizades, para nós estarmos assim alertas. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o São Paulo adverte-nos: não vos enganeis, más companhias corrompem o bom caráter. Assim como os verdadeiros amigos nos conduzem, no fundo, à virtude, ao bem, a Jesus. Isso é São Paulo? É a primeira carta aos Coríntios, sim. Também existem más companhias que nos corrompem o caráter, não é? Portanto, está-nos aqui a chamar a atenção que se nós partilhamos a vida, se partilhamos também tudo com alguém, mas que isso aí nos está a fazer, no fundo, de crescer, temos de estar alertas. Não quer dizer que não nos vamos dar com essa pessoa em absoluto, não é? Mas atenção que se está-te a conduzir a algo que é tóxico, se está-te a conduzir a algo que não te vai fazer crescer, então calma, não é? Calma que se calhar é melhor não dar tanto de amizade a essa pessoa, ou não partilhar tanto, porque estamos-nos a corromper. Nunca não nos perdemos para, no fundo, tentar qualquer coisa de bom para outra pessoa. E outras também que vemos em outras passagens, outros provérbios também assim engraçados que vão sendo referidos. Caminha com quem é sábio e torna-te sábio, pois a companhia de loucos faz-te dano, não é? Na mesma linha das más amizades que nos vai alertando, os provérbios também neste capítulo 13, versículo 20 diz-nos isto. E depois, lá está, mais uma vez Jesus, noutra linha, vai-nos outra vez lembrando-nos com outras passagens como é que vivemos como amigos, como é que alimentamos este amor de amizade. Fazer aos outros o que gostaríamos que viessem a nós, lembrar-nos dos amigos, temos isso aí presente, que possamos encorajar-nos mutuamente na fé, diz-nos na carta aos Romanos, diz-nos São Paulo na carta aos Romanos também. São João tantas vezes fala-nos do amor, não é? Fala-nos do amor uns aos outros, e lá está, não pode ser apenas um amor abstrato, assim, é um amor à humanidade no geral, mas um amor concreto, assim, amai-vos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e sabe e conhece Deus. Portanto, conhecer a Deus e aos outros, isto aqui de facto é o centro, não é? O resumo de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros. E os amigos é isso que fazem, amam-se, conhecem-se e vão procurando saber mais. É engraçado que há aquela história, o São Policarpo conta, o padre não conhece não, quando São João era mais velhinho, assim, o São Policarpo conta que quando São João era velhinho e que estava em Éfeso, provavelmente, já devia ter 100 e não sei quantos anos, não sei bem ao certo, mas que ele ia, no fundo, às celebrações cristãs e às missas ou às reuniões,
e que depois no fim dizia sempre só uma coisa, não dizia mais nada, que era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas não dizia mais nada. E depois houve uma altura em que lhe perguntaram, contou São Policarpo: João, porque é que diz sempre a mesma coisa? Não é? Porque é que diz isso? Não tem mais nada a acrescentar? Ele diz: não, porque isto é o mais importante. Foi isso que o Senhor disse. Portanto, amai-vos uns aos outros. Repetia, já velhinho, não se cansava de dizer o mesmo. E este amor, lá está, não é uma coisa abstrata, é algo muito concreto, que é a amizade. E bem, depois há outras tantas passagens que nos ajudam também, no fundo, a ter mais atenção aos amigos. Por exemplo, uma coisa que no contexto da amizade pode acontecer e que muitas vezes caímos é no que diz respeito a murmúrios, ou então, como é que se diz, não é conversa de telenovela, como é que agora não me está a vir a palavra? Mexericos, cuscovilhices. Portanto, diz-nos assim o livro dos Provérbios, não é? No capítulo 16, versículo 28. Uma pessoa perversa gera conflitos e o mexerico, o gossip, como é que é? Separa amigos próximos. Portanto, atenção aos mexericos, está aqui a avisar. Vejam lá que isso aí normalmente pode destruir grandes amizades. Pois, bem, no fundo, se calhar podemos ficar por aqui sobre amizade. Sobre muito mais se poderia dizer. Mas é engraçado, isto é um exercício que é giro de fazer, que é no fundo, há vários sítios onde se pode ver uma Bíblia, ou até as próprias Bíblias às vezes têm assim no fim um índice analítico com temas, né? Uma pessoa vê assim temas amor, temas sei lá, salvação, temas Jesus ou uma pessoa em particular. Podemos fazer esse exercício de ir assim ao final da Bíblia, ver então nos índices analíticos uma palavra e ver onde é que aparece essa palavra assim ao longo da Bíblia, para também vermos, olha, neste tema o que é que nos fala a Sagrada Escritura. E pronto, fizemos isso agora para a amizade, para ter assim algumas pinceladas sobre o que é isto da amizade a partir da Sagrada Escritura. E bem, muito mais podíamos também sempre acrescentar, pois daqui podemos depois ir a outras palavras parecidas com amizade e buscar mais longe, mas ajuda-nos a ter assim no fundo um contexto geral para crescermos também na amizade, para puxarmos uns pelos outros como dois ferros que se limam um ao outro ou que se afiam ao outro, e que assim possa também ajudar nós a vivermos as amizades e gastarmos o tempo como Deus e Abraão, como David e Jónatas, como Marta, Maria, Lázaro, Jesus, e assim crescer em conjunto. Mas bem, isto sobre a amizade. Então vamos começar a ser inundados pelas jornadas e se calhar irmos reapresentando, e agora de uma forma cada vez mais, à medida que nos vamos aproximando, cada vez mais já pormenorizada ou específica, irmos falando um bocadinho sobre este ambiente, sobre este elan, sobre estes espaços da Jornada Mundial da Juventude. E hoje o Padre Mendo propõe-nos conhecer e falar um bocadinho sobre aquilo que nós chamamos a Cidade da Alegria. Uhum. Cidade da Alegria, como o nome indica, é um conjunto de bairros, um conjunto de lugares, um conjunto de realidades. A Cidade da Alegria vai ter o seu coração naquilo que nós chamamos os jardins de Belém, ali à frente do Mosteiro dos Jerónimos e ao lado do Mosteiro dos Jerónimos. E pronto, e a Cidade da Alegria é isso mesmo, é uma cidade cheia de bairros. Assim, um dos bairros centrais é o Parque do Perdão. Sim. Nós já vimos, acho eu, se não apresentámos aqui também, sigam as páginas oficiais da Jornada Mundial da Juventude, quer sejam as centrais, quer sejam aqui os do COP ou do COV de Cascais. É a maneira de irem sabendo tudo por dentro, aquilo que vai acontecendo, porque acontecem dezenas e dezenas de coisas todos os dias, e por isso é a maneira mais fácil e mais imediata de nós conhecermos isso tudo. Então pronto, já foi apresentado aquilo que são os confessionários que estão a ser feitos, já está quase concluído, julgo eu, por alguns reclusos de alguns estabelecimentos prisionais, acho que é de Coimbra, de Passos de Ferreira e de outro qualquer. Eu peço desculpa não saber
não saber de cor, mas são reclusos, que faz parte também do seu trabalho de reabilitação, alguns trabalhos profissionais, nomeadamente na carpintaria. Então voluntariamente se ofereceram para também fazendo parte do seu trabalho, e por isso recebendo também o estipêndio ou o ordenado, a jornada relativa a esse trabalho, foram fazendo estes confessionários que têm uma marca de uma casa de encontro, uma casa familiar, e pronto, e foi esse o tom que quiseram dar a este lugar do sacramento da reconciliação. Por isso nós sabemos que vão estar cerca de 150 confessionários, alguns mais capacitados para pessoas com deficiência motora, sem obstáculos e com o espaço necessário para uma cadeira de rodas entrar e poder dar a volta, essas coisas todas. Alguns estarão também equipados para manter um certo distanciamento e reserva, ou seja, os confessionários foram feitos muito na lógica de uma conversa, ou seja, de um face a face, mas nós sabemos que a Igreja ensina e a Igreja propõe que um dos modos particulares e especiais para o sacramento da confissão seja com uma rede, seja com uma reserva até da intimidade e daquilo que o penitente às vezes possa sentir e que o possa afastar do sacramento da reconciliação, que não seja a exposição a fazer esse mal, não é? Então haverá também alguns confessionários com a rede a separar o penitente do confessor, mas a lógica será sempre a mesma, naquela lógica de uma casa, de um encontro, não é? De uma tenda em que se aproximam da confissão. Depois outro espaço, se quiseres falar tu, também sabes tanto como eu, ou mais do que eu. O espaço, tu já falou dos confessionários, há outro espaço que são a feira vocacional? Sim. Então isso aí eu sei pouco, pá, não é de ser mais do que eu. Todos sabemos, a feira vocacional acho que são... A feira vocacional, é? Sim. Sim. Então, para ver, Parque do Perdão, Feira Vocacional, Festival da Juventude, são assim os três grandes blocos da cidade da Alegria. Como é óbvio, o Festival da Juventude vai decorrer de Cascais a Setúbal, ou de Santarém a Alcobaça, ou seja, não sei se calhar é também muito perto, mas pronto. Mas o Festival da Juventude vai acontecer onde houver espaço e onde houver juventude, é muito baseado em concertos, em conferências, em orações, adoração, procissões, ou seja, vai haver acho que são 300 e tal eventos, alguns deles repetidos todos os dias. Não sei dizer agora os números certos, mas se calhar quando tiver mesmo tudo fechado ou quando for apresentado, a gente há de reforçar. Mas tem o Festival da Juventude, que vai ter também alguns palcos, alguns lugares nessa própria cidade da Alegria, ali nos jardins do Belém. A feira vocacional, acho que são 140 stands, 140 casinhas. Eu acho que até vão ser mesmo como aquelas casinhas que às vezes a gente tem aqui em Cascais nas semanas do Natal, aquelas casinhas tipo cabanas pequeninas, e em que 140 movimentos, grupos, associações canónicas, não da Igreja, mas ligadas à juventude e ligadas ao bem, se apresentam. Na prática é isso, ou seja, a sugestão, a proposta é que um jovem da Papua Nova Guiné, que se calhar nunca saiu da sua ilha e que não conhece assim tão bem as realidades da Igreja Universal, amando o mesmo Senhor e procurando viver à luz do mesmo Evangelho, de repente possa, ali no mesmo bairro, ver que no mundo inteiro há cristãos que rezam, que trabalham, que anunciam, que testemunham, que de tantas formas, em tantos lugares. E por isso, porventura, isso é também um dos possíveis frutos da Jornada Mundial da Juventude, porventura possam abrir-se ao chamamento, ao apelo de Deus, que se calhar se não for nestes encontros assim mais universais, se calhar nunca aconteceria, porque nunca chegaria ao pequeno bairro, à pequena paróquia, à pequena igreja que nós vamos fazendo caminho. Por isso é um caminho muito, muito bonito e esperemos frutuoso
Então temos o Parque do Perdão, e nós sabemos também que o Papa, agora não sei qual é que é o dia nem a hora, mas normalmente o Santo Padre, em todas as Jornadas Mundiais da Juventude, vai confessar. Dedica meia hora do seu horário para ir ao Parque do Perdão confessar. Eu já li na diagonal o programa, não quero mentir, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi que era de manhã muito cedo. Que é para apanhar só. Por isso, se alguém quiser ser absolvido como um padre normal pode absolver, né? Mas se alguém quiser fazer essa experiência falando espanhol ou italiano, ou portunhol ou porto-italiano, se quiser confessar-se, pode ser que, ou seja, não vai haver assim um pré-requisito para se confessar ao Santo Padre, né? Não se vão confessar, não vão experimentar o fósforo antes, que é para depois ver a ver se depois acende a seguir, não é? Não vão confessar Santos a um padre, que é para depois irem confessar ao Papa. Por isso ele vai confessar como um padre normal, não é? Sentando-se e pondo lá as bandeirinhas de espanhol e de italiano, que é para os jovens que estiverem na fila para se confessar. Olha, é o escalhar, não é? E provavelmente, claro que não vai haver pré-seleção de quem é que vai ser confessado. Claro que não. Vamos lá ver se estes pecados o Papa pode ouvir ou não. Não, isso é mesmo... Já está lá, vai ser dedicado a um confessionário, tranquilo, se calhar mais perto de um acesso qualquer para onde ele vier, não é? Até porque ele tem algumas dificuldades motoras, não é? Não sei se irá de cadeira de rodas ou se será mesmo a pé, mas são 150, por isso aquilo é um parque grande, até porque convém que ninguém ouça os pecados uns dos outros, não é? Mas o próprio Papa tem essa disponibilidade e essa vontade de passar um tempo ali no Parque do Perdão. E depois, com certeza, que dará ali um pulinho à Feira Vocacional e à Cidade da Alegria, e ao Festival da Juventude. Isso vai ser uma marca bonita do que acontece como fruto e como raiz da jornada, a reconciliação com Deus, o serviço aos irmãos e também uma expressão de vida e de alegria em todas as suas dimensões. É também um coração ou um pulmão da Jornada Mundial da Juventude e que vai ter a base mais visível, mais arranjada nos Jardins de Belém. Muito bem. Pronto. E temos ainda agora mudando de assunto, não é? Temos agora os kits de peregrino e voluntários que saiu nas notícias esta semana que já estão... Eu não vi notícias nenhumas. Já estão em circulação. Sim, como é óbvio, porque foi encomendado com tempo, não é? Porque era preciso fazer, eu agora vou dizer os números por alto, mas acho que é 450 mil kits. Sim. Acho que era esse se não é 400, não sei, mas era cerca de 450 mil kits, são mochilas, várias cores, depois tem uma t-shirt para os peregrinos, os voluntários têm 4 ou 5. 4 ou 5 t-shirts? Sim. Ou seja, os voluntários têm um amarelo assim um bocadinho mais visível e diz que são voluntários nas várias línguas, até para todos os jovens saberem que podem aproximar-se desses jovens para fazer perguntas ou para ter um auxílio mais credenciado e cuidado. Por isso os voluntários, o kit é basicamente igual, é tudo igual para todos, a única coisa que diferencia são as t-shirts. Os peregrinos usam uma t-shirt normal de peregrinos com as cores da jornada, o vermelho e o verde, e julgo que também o amarelo. Os amarelos são os voluntários. Eu não tenho, eu agora estou a inventar. Eu acho que sim, acho que é verde e vermelho os peregrinos, branco acho que é para os bispos, e o amarelo é para os voluntários. Acho que é assim. Os bispos têm t-shirt também? Claro, então, os bispos adoram t-shirts, então, não vês os bispos sempre t-shirts aí na rua? Não. Então pronto, é isso mesmo. Então, mas vão ter, sim, as inscrições são as autoridades, que normalmente são os bispos, né, as autoridades eclesiásticas, são os peregrinos, onde tem os padres e os diáconos e as freiras e os frades e tudo mais, né? E depois existem os voluntários, são esses os 3 PECs, por assim dizer. E para cada PEC tem uma t-shirt um bocadinho diferente. E depois tem o que é necessário minimamente necessário para as jornadas, desde uma garrafa de água, eu não percebo nada, são referências
das pessoas que melhor cuidado e melhor noção têm de como cuidar bem do ambiente, se é com um cantil, se é de metal, se é de borracha, se é de mini plástico, tudo isso foi tido em conta, e tendo em conta o número, a possibilidade, o tipo de uso, cuidar também até da qualidade da água por causa dos raios ultravioleta do sol. Tudo isso foi visto ao pormenor, ou seja, se vocês soubessem o que foi de conversa, de debate, de procurar, de tudo, né, de todos os materiais, e pronto, chegou-se à conclusão que aquilo que era mais justo, mais perceptível, tendo em conta também o orçamento, o número, a possibilidade de produção aqui em Portugal, essas coisas todas, mas o equilíbrio, chegou-se a uma garrafa bonita, por acaso, uma garrafa de água, que pode ser depois, como é óbvio, como é que se diz, cheia constantemente, né, para nenhum peregrino ficar desidratado. Depois tem um terço da Terra Santa. Há uma associação, não é a Ajuda à Igreja que sofre, mas tem também mais ou menos o mesmo tom, mas está muito ligada aos cristãos da Terra Santa, que já nas jornadas, pelo menos do Panamá fizeram, também julgo que em Cracóvia fizeram, não tenho certeza, e que também querem fazer aqui em Lisboa, que é patrocinar os cristãos da Terra Santa, comprando-lhes terços, né, com madeira lá da oliveira, da Terra Santa, e pronto, depois oferecem esses terços também aos peregrinos. Não temos a certeza que consigam chegar por uma questão até de produção, né, e de prazos, não temos a certeza que cheguem aos 450 mil peregrinos, mas pelo menos eu acho que neste momento já estavam 260 mil feitos e podem vir até aos 300 e tal mil feitos, por isso eu diria que todos os peregrinos inscritos com alojamento vão receber um terço também no PEC, ou todos os voluntários também vão receber, não sei, mas pronto, faz parte do PEC. Depois é o quê? A fitinha, o lencinho, o chapeuzinho, mais o quê? E tem também uma fita assim que se põe à volta do pescoço. Sim. Depois a credencial, não é? T-shirt com logo tipo as jornadas, chapéu estilo Panamá. Exatamente. O chapeuzinho e depois o lencinho. O lencinho serve sempre para dizer adeus ao Papa, serve para refrescar ou para proteger o cabelo. Tem um lenço também? Acho que sim. Isso aqui na notícia não aparece o lenço. Não? Então se calhar já não foi. Havia várias hipóteses, várias possibilidades e pronto, e depois foi saber, de acordo com o orçamento, com o cuidado ambiental, com a possibilidade de produção, com o uso prático das coisas, qual é que era de facto o que ficou no kit. Mas bom, e o que está a acontecer agora é, estas peças foram produzidas em cada uma das suas empresas, e agora é preciso pegar em cada uma das mochilas e pôr lá para dentro um item de cada espécie, não é? Que é a chamada, como é que chama isso? Tentar juntar tudo, né, no mesmo kit, que é para depois distribuirmos pelas paróquias de acolhimento todos os kits necessários já bem acoplados e mandarmos também para os sítios do check-in, para quando as pessoas forem lá fazer o check-in a dizer que estão cá, poderem receber o seu kit e a sua credencial. Por isso, é um trabalho gigante, por isso quem estiver disponível agora nestes primeira quinzena de julho, para dar assim um dia ou outro de trabalho divertido com jovens e com gente mais crescida, a tocar já nas coisas que depois vão ser oferecidas aos jovens, então fala aqui com o COP de Cascais e mostra a sua disponibilidade, não é, de servir. Sim. Podem ir sozinhos até Setúbal, que há um link em qualquer dia. Nós estamos a organizar-nos para ir no dia 4 e 5 de julho, assim, tentarmos ir em grupo, mais ou menos aqui do COP de Cascais. Portanto, se puderem, vamos pôr depois na descrição do episódio o link também para se inscreverem, para ir com o COP de Cascais. Se não, podem se inscrever também diretamente com a jornada. Se virem este episódio, este link, depois do dia 15 de julho, esse link já não funciona. Ou se funcionar, já ninguém interessa, porque já acabou a parte do trabalho. Sim, mas nesta primeira quinzena de julho o trabalho é juntar tudo, que é para depois, na segunda quinzena de julho, ser já a distribuir, porque os voluntários vão chegando entretanto e vão ficar já com o kit, e os sítios de alojamento vão também receber os kits, que é para depois, na primeira semana de agosto, os peregrinos que vêm receberem logo nos seus alojamentos os respectivos kits,
e aqueles que não têm alojamento, ou aqueles que têm alojamento por si, que a gente não sabe onde é que estão, terem que ir aos sítios de check-in para levantarem os kits e as credenciais. Por isso, primeira quinzena de julho, montar os kits, segunda quinzena de julho, distribuir os kits, primeira semana de agosto, usar os kits à séria. Todos contentes em andarem aí a espalhar de cor e de alegria aqui as nossas ruas. Maravilha. Bem, isto é sinal que estão as coisas a começar a chegar. Isto é quase como ter assim um presente novo e as coisas cheiram a novo e começam já a dar assim vontade da gente as usar, da gente as utilizar. Pronto, e que quem tiver disponibilidade de dar assim um dia de trabalho, não deixe de o fazer. Ontem não, estes dias fui lá à sede, estava uma grupeta aqui de senhoras aqui de Cascais, todas contentes e de facto levaram como é que se diz, uma bolha enorme de alegria, a contagiar a alegria que já existia, não é? E o que é que elas estavam a fazer? Pôr etiquetas nos paramentos. Genial. Um grupo de senhoras fantásticas, todas empenhadas e motivadas e tudo, e o seu trabalho era pôr etiquetas no paramento, porque era preciso pôr uma etiqueta, porque na impressão aquilo manchava o paramento, por isso optou-se não por vir logo de fábrica, porque senão o paramento ficaria manchado, mas agora pôr uma etiqueta em cada um dos 10 mil paramentos para os padres e para os bispos e para os diáconos. Muito bem. Por isso, trabalhinho assim de mão, assim, então estão a ver o que é fazer uma coisa, basta, não sei, credenciais, 400 mil, não é? É coisa pouca, não é? De imprimir, de atualizar, de ativar, acho que é assim umas coisas todas. Por isso vai haver e está a continuar a haver assim muito trabalhinho, pequenino, mas importantíssimo para que as coisas corram o melhor possível depois na semana da jornada. Sim. Vai ser espetacular. Bem, então deixámos esta semana com um pouco sobre a amizade, a cidade de alegria e os kits. Esperemos que possa ajudar também agora a viver este tempo de verão que está a aparecer e sermos mais próximos e trabalharmos em conjunto para as jornadas e naquilo que temos que fazer, nas nossas obrigações. Podem enviar mais sugestões ou outras ideias para podcast@paroquiadecascais.org. Vamos a isso. Faltam 30 e... quantos dias para as jornadas? Eu já só conto os dias para acabar as jornadas. Faltam 35 ou 34 e agora mais 6. Faltam 40 dias para acabar as jornadas. Para acabar as jornadas. Para começar, e no dia em que estamos a gravar, faltam 34. Exatamente. Portanto, e 10 horas. Eu sei isso porque todos os dias recebo uma mensagem do call em que começa isso, dia 34. Então vá, saúde a todos, vamos a isto e continuamos este caminho até às jornadas e depois das jornadas. Vamos!